Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a bipolaridade e o apoio espiritual. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos. Já passamos de 4.000 inscritos, agradeço muito a ajuda que vocês me deram. Agora, o objetivo é 5.000 inscritos. E, mais uma vez, conto com a ajuda de vocês também. E agradeço a Deus pela oportunidade de estar realizando esse trabalho desde 2020, já são mais de 4 anos, portanto, fazendo esse trabalho, levando sempre para todos os lugares a mensagem consoladora do Espiritismo e assuntos relacionados ao nosso dia a dia com a visão espírita, com a visão espiritual do problema que vivenciamos diariamente. E um desses graves problemas é o transtorno bipolar, que vem sendo muito discutido na última década, e as pessoas estão mais familiarizadas com essa condição que gera muito sofrimento. Tradicionalmente designada como uma doença maníaco-depressiva, a bipolaridade é um transtorno psiquiátrico, caracterizado por variações muito intensas de humor, em períodos muito curtos de tempo. Sim, a ciência vem nos dizer que há uma variação de humor em períodos muito curtos de tempo, exatamente porque existe o transtorno bipolar. A pessoa se transforma de uma hora para outra em uma pessoa diferente daquela que ela era normalmente. Também faz parte desse quadro crises repetidas de depressão, em que a pessoa sente tristeza, angústia, sente uma profunda sensação de vazio e uma redução na capacidade de sentir satisfação ou prazer, que são situações normais e naturais na nossa vida. E também ocorrem episódios da chamada mania, onde a pessoa pode apresentar comportamento exagerado, sentir muita energia, falar demais, gastar muito dinheiro, de forma errada, porque às vezes gasta muito sem ter esse dinheiro. E claro, isso são decisões das quais, mais tarde, já em equilíbrio, novamente em equilíbrio, irá se arrepender. As crises podem ser graves, podem ser moderadas ou podem ser leves. Essas alterações de humor têm grande impacto nas sensações, nas emoções, nas ideias e no comportamento da pessoa, resultando em declínio da saúde e também da autonomia da personalidade. Porque a pessoa, com essa situação, com o transtorno bipolar, ela perde exatamente essa personalidade que naturalmente e normalmente nós a conservamos. Mas com o transtorno bipolar ou a bipolaridade, a pessoa varia muito de personalidades. Em uma hora ela está de uma forma, em uma hora está numa forma completamente diferente. Estes altos e baixos provoca, na pessoa dificuldades de manter, por exemplo, um relacionamento afetivo ou até mesmo uma ocupação profissional. Mas de forma geral, os relacionamentos tornam-se difíceis. E nós somos criaturas que fomos criadas por Deus para estarmos sempre em relacionamentos, convivendo com as pessoas. E quando nós temos esse grave problema, porque o problema é grave mesmo, nós temos essa dificuldade. As pessoas acabam se afastando de nós, ou nós, se sentimos isso, se a gente consegue entender a situação que está vivendo, porque muitas vezes a gente nega essa condição. Não, eu não tenho
transtorno bipolar. Eu sou uma pessoa normal, sem nenhum problema, sem problema nenhum. Então a pessoa, quando ela se reconhece com esse grave problema, então ela acaba encontrando naturalmente mais facilidade para combater isso, mas acaba se afastando das pessoas também para não criar problemas. O transtorno bipolar é, portanto, uma condição que gera muito sofrimento, tanto para a pessoa quanto para os familiares e para aqueles que convivem. O que pouca gente sabe ainda, infelizmente, é que é possível lidar muito melhor com essa condição quando o portador recebe apoio espiritual. Apoio espiritual. E aqui não estamos falando especificamente do espiritismo, mas estamos falando de apoio espiritual. Porque o espiritismo não é dono da espiritualidade. O espiritismo não é proprietário do relacionamento com o mundo dos espíritos, muito embora isso seja uma prática normal no espiritismo. Através do seu transtorno, se esconde um forte potencial de desenvolvimento espiritual, que tem ficado cada vez mais latente conforme a Terra transita, o planeta Terra transita para uma dimensão mais sutil e as energias do planeta se alteram, ou seja, o planeta modifica-se moralmente falando. Quando levamos em conta os fatores biológicos de um transtorno ou uma doença, nós na realidade estamos vendo o efeito, mas não a causa. Não a causa. Existem fatores que estão nas memórias espirituais, como por exemplo, a estrutura da personalidade de cada ser, de cada indivíduo, que facilita ou dificulta a evolução de uma doença. Nós somos espíritos. Isso é o que aprendemos com a religião, com o espiritismo. Nós somos espíritos. Nem todos aceitam essa condição. Acham que são um corpo físico e que morrendo acaba tudo. Nós espíritas temos a certeza de que nada se acaba. O que acaba é o corpo físico. Mas eu sou um espírito que tem um corpo físico, que está doente, porque eu, espírito, estou doente. É impossível, portanto, separar os fatores espirituais e kármicos, ou seja, as doenças que aparecem no corpo físico, dos chamados fatores psíquicos, pois ambos procedem de uma mesma fonte, ou seja, o espírito imortal. Eu e você somos espíritos imortais. Após as tendências assim, dessa forma, as tendências patológicas agem como um alarme, fazendo o espírito modular-se nessas tendências. É a própria lei de causa e efeito, uma lei divina, agindo a favor da evolução e do aprendizado espiritual. A finalidade da existência das doenças e transtornos psíquicos. Eles vão aparecendo porque, como nós, espíritas, aprendemos com o espírito Emmanuel, através de psicografia do Chico Xavier, Emmanuel diz assim, que a doença é o caminho para a cura. A doença é o caminho para a cura da doença. E para a cura e o equilíbrio do espírito, naturalmente. Usando uma metáfora, podemos pensar em um mau motorista que abusa dos recursos do carro e leva ao desgaste prematuro do veículo. Quando abusa da velocidade, quando não cuida do carro em si, isso faz com que haja um sobrecarregamento e uma destruição paulatina das peças que constituem o automóvel. Esse comportamento oferece riscos a ele mesmo, o condutor, mas também aos outros. Então, para que esse motorista aprenda a conduzir de maneira mais segura e responsável, na próxima oportunidade, ele não vai receber um carro em perfeitas condições. Condições essas, que vão permitir que ele cometa novamente os mesmos abusos. O carro estará com problemas. Dessa vez,
o motorista vai receber, como parte do seu processo reeducativo, um veículo com deficiências, de modo a lhe oferecer muitas dificuldades na direção do veículo. E o corpo físico é o nosso veículo de progresso, porque eu sou um espírito que tem um corpo físico. Esse corpo físico, ele é divino, e ele me conduzirá, me ajudará a que eu seja conduzido através do meu esforço ao equilíbrio. Assim, podemos melhor compreender a essência espiritual dos transtornos psiquiátricos como um todo, percebendo que eles não passam de recursos reparadores que proporcionam o aprendizado que um determinado espírito necessita receber. Por isso, a essência dos transtornos são sempre espirituais, transcendendo a matéria, e os sintomas físicos conhecidos pela medicina. Esses sintomas físicos, na realidade, são o efeito dos transtornos espirituais que o espírito imperfeito ainda possui. O tema é difícil, complexo, mas quero, para encerrar o vídeo, deixar exatamente esse fato. O transtorno bipolar, ele está ligado à nossa vida como espírito. Não é o corpo apenas que está doente. A doença se manifesta no corpo, sim, mas o problema está no espírito, que é quem rege, quem dirige aquele corpo físico. Portanto, não tem como desassociar. O transtorno bipolar, na realidade, então, é um efeito produzido pela causa, que é o espírito, que está doente. E, como diz Emmanuel, para encerrar, a doença é o caminho para a cura dessa situação. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Se puderem, façam comentários, compartilhem vídeos. Estamos aqui realmente abertos, para que a gente possa dialogar. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fique bem, fique em paz.